Santa Catarina é conhecida pelas praias, pelas grandes indústrias e por ter uma das economias mais fortes do Brasil. Mas existe um lado do estado que pouca gente conhece. Enquanto algumas cidades catarinenses produzem centenas de milhares de reais por habitante, outras ficam muito abaixo da média estadual. E hoje você vai conhecer as 10 cidades com menor PIB per capita de Santa Catarina. E já adianto, a cidade que aparece em primeiro lugar talvez seja uma das que você menos esperava encontrar nessa lista. Antes de começar, um detalhe importante: estamos usando o PIB per capita de 2023 como critério. Esse indicador representa a produção de riqueza dividida pelo número de habitantes. Ele não significa que cada morador recebe aquele valor como salário ou renda. Então vamos começar do 10º lugar e chegar até a cidade que aparece na última posição. Começando nossa lista está em Maruí, no litoral sul de Santa Catarina. O município registrou em 2023 um PIB per capita de aproximadamente R$ 26.999. E Maruí é uma cidade conhecida principalmente pelas suas paisagens naturais, lagoas, áreas rurais e pela forte ligação com atividades tradicionais. E talvez seja justamente essa característica que ajude a explicar a posição da cidade. E Maruí não possui uma economia baseada em grandes parques industriais ou em grandes empresas capazes de gerar uma enorme quantidade de riqueza por habitante. A economia local tem uma presença importante de atividades ligadas ao setor rural, comércio e serviços. E aqui já aparece uma característica que vamos encontrar em várias cidades desta lista. Municípios pequenos podem ter uma economia completamente diferente dos grandes centros catarinenses. Na 9ª posição está Major Gercino. O município registrou um PIB per capita de R$ 26.905 em 2023. Localizada na Grande Florianópolis, Major Gercino possui uma população pequena e um território marcado por áreas rurais e montanhosas. E isso é interessante porque estamos falando de uma cidade relativamente próxima de uma das regiões mais desenvolvidas do estado. Mesmo estando na área de influência da capital catarinense, Major Gercino possui uma estrutura econômica muito mais ligada às atividades locais. Agricultura, pequenos negócios e serviços têm um peso importante na economia municipal. Ou seja, estar perto de Florianópolis não significa necessariamente ter a mesma dinâmica econômica da capital. Agora chegamos a uma cidade que muita gente conhece por causa das praias. Balneário Rincão aparece na 8ª posição, com PIB per capita de R$ 26.294 em 2023. O município fica no litoral sul catarinense e possui uma economia bastante relacionada ao comércio, serviços, construção e atividades ligadas ao turismo. Mas existe um detalhe importante. Uma cidade turística não necessariamente terá um PIB per capita elevado. Isso depende de quanto a atividade turística movimenta durante todo o ano e de quanto essa produção representa quando dividida pelo número de habitantes. Balneário Rincão cresceu bastante nas últimas décadas, mas ainda aparece entre os municípios com menor produção econômica por habitante. E aqui temos uma das maiores surpresas da lista: Camboriú. Sim, estamos falando da cidade vizinha de Balneário Camboriú. Camboriú registrou PIB per capita de R$ 26.227 em 2023. E essa informação chama a atenção porque muita gente automaticamente associa Camboriú à enorme riqueza imobiliária de Balneário Camboriú. Mas são municípios diferentes. Balneário Camboriú possui uma economia muito mais concentrada em turismo, construção civil, mercado imobiliário e serviços de alto valor. Camboriú possui outra dinâmica econômica. Apesar de estar inserida em uma das regiões mais valorizadas de Santa Catarina, a cidade apresenta uma produção econômica por habitante muito menor. É um exemplo perfeito de como cidades vizinhas podem apresentar realidades econômicas completamente diferentes. Chegamos agora ao 6º lugar. Passo de Torres registrou PIB per capita de R$ 23.411 em 2023. A cidade está localizada no extremo sul de Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. E a localização ajuda a explicar algumas características da economia local. Passo de Torres possui forte ligação com o litoral, turismo, comércio, pesca e atividades relacionadas ao município vizinho de Torres, no Rio Grande do Sul. Durante a temporada de verão, a movimentação aumenta bastante. Mas fora dos períodos de maior movimento, a economia precisa funcionar com uma escala muito menor. E isso influencia diretamente os indicadores econômicos. Agora entramos no top 5. Na 5ª posição aparece Entre Rios, no oeste catarinense. O município registrou PIB per capita de R$ 22.334 em 2023. Entre Rios possui uma população pequena e uma economia fortemente ligada às atividades rurais. Agricultura e pecuária possuem um papel importante na região. E novamente aparece uma característica curiosa. Mesmo Santa Catarina sendo conhecida pela força do agronegócio, nem todos os municípios agrícolas possuem PIB per capita elevado. Isso acontece porque o tamanho da produção, o número de habitantes e o valor agregado das atividades econômicas fazem muita diferença no resultado final. Na 4ª posição está Balneário Barra do Sul. O município registrou PIB per capita de R$ 21.567 em 2023. E olha que curioso, estamos novamente falando de uma cidade litorânea.
Balneário Barra do Sul possui praias, lagoas e atividades ligadas ao turismo, pesca e comércio. Mas o turismo por si só não garante um PIB per capita elevado. A economia precisa ter volume suficiente durante o ano inteiro para fazer uma grande diferença no indicador. Por isso, apesar do potencial turístico, Balneário Barra do Sul aparece entre os municípios catarinenses com menor produção econômica por habitante. Agora chegamos ao top 3. E em terceiro lugar aparece Balneário Gaivota. O município registrou PIB per capita de R$ 19.712 em 2023. O dado é confirmado pelo IBGE e também por um estudo municipal recente, que aponta que Balneário Gaivota ficou na 293ª posição entre os 295 municípios catarinenses naquele ano. E existe uma curiosidade aqui. Balneário Gaivota é uma cidade litorânea e turística, conhecida pelas praias e pela grande quantidade de imóveis utilizados principalmente durante períodos de temporada. Mas uma economia com forte sazonalidade pode apresentar uma produção anual menor quando comparada a municípios que possuem grandes indústrias ou atividades econômicas funcionando durante todo o ano. Por isso, o município aparece entre os 3 menores PIBs per capita do estado. Na segunda posição está outra cidade do litoral sul, Balneário Arroio do Silva. O PIB per capita registrado em 2023 foi de apenas R$ 19.096. O município possui uma economia bastante ligada ao turismo, comércio e serviços. E mais uma vez temos uma situação interessante. A cidade possui praias e recebe visitantes, principalmente durante o verão, mas sua estrutura econômica não se compara à de grandes polos industriais ou portuários de Santa Catarina. Isso ajuda a explicar por que o PIB per capita permanece relativamente baixo. E agora falta apenas uma cidade. Uma cidade que aparece na última posição desse ranking. E chegamos ao primeiro lugar. A cidade com o menor PIB per capita de Santa Catarina em 2023 foi Pescaria Brava. O município registrou apenas R$ 16.141,60 por habitante. O número coloca Pescaria Brava muito abaixo dos grandes polos econômicos do estado. E existe um detalhe importante. Pescaria Brava é um município relativamente novo, criado a partir de uma área que pertencia à laguna, e possui uma população pequena e uma economia muito mais ligada às atividades locais, especialmente agricultura, pesca, comércio e serviços. O resultado mostra como a realidade econômica dentro de Santa Catarina pode ser extremamente diferente. Enquanto municípios como Araquari chegaram a um PIB per capita de R$ 218.625,97 em 2023, Pescaria Brava ficou em R$ 16.141,60. A diferença é gigantesca. Mas atenção, isso não significa que Pescaria Brava seja uma cidade ruim para morar. E essa é uma conclusão importante. PIB per capita não mede sozinho qualidade de vida. Ele não mostra diretamente quanto cada família ganha, o custo de vida, segurança, tranquilidade, qualidade das relações comunitárias ou as belezas naturais de uma cidade. Ele mostra apenas uma dimensão, quanto de riqueza econômica é produzido, em média, por habitante. E quando olhamos para esse ranking, percebemos algo muito interessante. Santa Catarina não é formada apenas por Joinville, Florianópolis, Blumenau, Itajaí ou Balneário Camboriú. Existe uma Santa Catarina de cidades pequenas, rurais, litorâneas e muito menos conhecidas. E muitas delas possuem histórias, paisagens e características que podem surpreender quem nunca esteve por lá. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia essas 10 cidades? E qual delas você teria coragem de conhecer ou até mesmo morar? Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade, porque eu quero saber de onde vocês estão acompanhando o canal. E se você gosta de descobrir as cidades brasileiras, conhecer lugares pouco falados e entender quais são os melhores e os piores indicadores de cada região, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala apenas das cidades famosas. A gente também vai mostrar os municípios que quase ninguém conhece. E alguns deles podem surpreender muito mais do que você imagina.